Por que o Brasil não é uma superpotência? O que o impede de atingir este patamar? Vejamos algumas possíveis respostas para esta questão. Você está desempregado ou quer ganhar uma renda extra com a internet? Conheça o método Home Office e trabalhe para algumas das maiores empresas do mundo, sendo pago em dólares por seus serviços. Este curso irá te capacitar para fazer várias tarefas que essas empresas precisam através do seu computador ou smartphone, do conforto de sua casa e, o melhor, será pago em dólares. Clique no link da descrição para saber mais. Se grandes especialistas e instituições internacionais são unânimes em apontar as potencialidades do Brasil para ser uma das próximas grandes potências ou superpotências, a maioria deles também concorda que isso não deve acontecer em um futuro próximo. E por quais motivos isso acontece? Neste vídeo tentaremos desvendar um pouco esta questão tão complexa. Antes de continuarmos, é necessário ficar claro que não temos a intenção de dar uma resposta definitiva para esta questão, e muito menos esgotar o debate em torno do tema, que é bastante complexo. Na verdade, nosso objetivo é justamente fomentar o debate em torno do tema para que as possíveis soluções estejam em pauta, pois acreditamos que estes são pontos importantes para o nosso país. Industrialização incompleta. No início dos anos 80, a indústria brasileira era maior do que a chinesa e a sul-coreana somadas, e o país exportava mais do que os dois países. Um exemplo desta pujança é o Osório, um tanque de guerra produzido pela empresa brasileira Engesa, que foi um dos primeiros do mundo a usar um computador 28 bits embarcado com um giroscópio, que conseguia andar e manter a mira no seu alvo. Nesta mesma época, os tanques americanos ainda tinham que parar para mirar e disparar. Além disso, se observarmos os gráficos, podemos ver que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980, tendo até mesmo despontado como um dos exemplos de crescimento econômico na década de 70. Fato este evidenciado pela visita em 1978 de uma comitiva chinesa para entender seu milagre econômico. Mas o que aconteceu com o progresso prometido por estas décadas de grande crescimento econômico? Em termos simples, o motivo é que o desenvolvimento econômico do Brasil ou seu processo de industrialização ficaram incompletos. Até o início dos anos 80, o Brasil estava no último estágio econômico que deveria tornar este um país com plena industrialização. No entanto, os choques do petróleo e o choque dos juros nos Estados Unidos impactaram fortemente a economia brasileira, pois o governo brasileiro havia tomado enormes empréstimos no exterior para financiar grandes obras no país. O impacto foi de tal magnitude que a década de 80 ficou conhecida como a década perdida e a economia foi estabilizada apenas na década de 90 com o Plano Real. Mas tudo isso a um custo altíssimo, de sobrevalorização cambial e altíssimas taxas de juros. E neste processo matamos nossa complexidade econômica, sofisticação produtiva e capacidades técnicas. E como resultado, atualmente temos a inflação baixa, mas com regressão tecnológica e produtiva. Isso porque com a desorganização econômica dos anos 80 e início dos anos 90, toda a cadeia produtiva brasileira foi duramente impactada, dando início ao processo de desindustrialização brasileira que perduraria até os dias atuais. Além disso, a abertura da economia promovida em conjunto com tal cenário contribuiu para que boa parte das incipientes indústrias nacionais com alto grau de sofisticação simplesmente fechassem as portas em meio a um cenário financeiro conturbado e sendo incapazes de competir com produtos estrangeiros que invadiam o mercado nacional. O resultado disso é que o Brasil foi deixando de exportar e fabricar muitos produtos de alto valor agregado, exportando majoritariamente produtos primários sem qualquer sofisticação no processo produtivo. Em 2014, por exemplo, 5 produtos responderam por quase 50% das exportações brasileiras: ferro, soja, açúcar, petróleo e carnes. E neste contexto, a indústria brasileira, que já chegou a representar quase 25% do PIB brasileiro, caiu para 10% em 2018.
O resultado deste processo é que o Brasil se industrializou antes de ficar rico, sendo que sua industrialização não atingiu a maturidade necessária. E por que a indústria é tão importante? Esta questão pode soar irrelevante ou ilógica para muitos, mas a unanimidade em torno da importância da industrialização de um país não foi sempre a mesma, e ainda nos dias atuais, há quem acredite que um país pode ser rico exportando apenas produtos primários. E note que não estamos diminuindo a importância da agricultura, da pecuária ou da mineração, mas apontando que estas sozinhas são incapazes de tornar um país desenvolvido. Em que pese as vantagens comparativas para o Brasil, ao se investir na produção e exportação de commodities, além de seu papel na captação de divisas internacionais para o país, é fato que estas não deveriam ser a base de nossas exportações. Isso porque a indústria é capaz de transformar os produtos primários em produtos sofisticados e de alto valor agregado, o que, por sua vez, insere o país de forma mais vantajosa nas cadeias produtivas mundiais. Como exemplo disso, podemos usar o smartphone que está em seu bolso ou em suas mãos. Perceba a sofisticação embutida neste produto, composto de um emaranhado de circuitos integrados, processador, tela, bateria, etc., sendo que diversas de suas partes foram produzidas por diferentes empresas e montadas em uma última. Agora, imagine a cadeia produtiva necessária para produzir este dispositivo e compare com a cadeia produtiva necessária para produzir um saco de soja. Não é sem razão que precisará vender vários sacos de soja para adquirir um dispositivo similar. E é isso que diferencia países ricos e países pobres: a complexidade da economia e a capacidade de agregar valor a produtos exclusivos que conquistam espaço no mercado mundial. E como o Brasil está nesse sentido? Embora conte com várias e importantes empresas a nível regional ou mesmo mundial, a economia do Brasil vem perdendo complexidade desde a década de 80. Há muitas coisas que o Brasil produzia no passado, mesmo que de forma mais precária, e que atualmente já não é mais capaz de produzir mais. Estas capacidades foram simplesmente perdidas. Em termos gerais, o Brasil perdeu o bonde da inovação tecnológica em um momento crucial para a economia mundial. Nossa economia concentrou-se em importar, montar produtos semi-acabados e produzir commodities de baixo valor agregado. E note que não estamos dizendo que investir na indústria exclui investir na agricultura, já que o maior concorrente do Brasil em vários destes mercados são os Estados Unidos, um dos países mais industrializados do mundo. Mas os países mais industrializados do mundo na atualidade mostram que os produtos primários não bastam. E um parâmetro que, embora seja pouco preciso, pode ser utilizado para medir o grau de sofisticação de uma economia. É a presença de uma indústria nacional automotiva própria. Isso porque países que já são potências ou que aspiram a ser potências econômicas possuem montadoras nacionais. Neste sentido, não só os casos dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e China se destacam, mas também de países como Rússia, Índia e até mesmo Irã. E em vários setores você notará que existe essa relação, com os países mais ricos do mundo destacando-se no desenvolvimento e produção nacional de produtos de alto valor agregado que possuem um grande retorno para seus países de origem. O que o Brasil precisa? Já correndo o risco de apontarmos soluções aparentemente simples, sem darmos uma base teórica completa, o que ainda assim seria de pouca relevância, vamos apontar alguns pontos que julgamos importantes para iniciar esta discussão. Em primeiro lugar, é urgente iniciarmos uma discussão para se reverter o processo de desindustrialização que atinge o Brasil desde pelo menos a década de 80. Aliado a isso, temos também a questão da educação, já que expusemos no vídeo 5 coisas que o Brasil precisa para ser uma superpotência, já que consideramos esta uma das bases para se estabelecer um ecossistema favorável ao desenvolvimento do país.
Além disso, talvez seja necessário ao Brasil trilhar o caminho de países que se industrializaram recentemente e em um curto período de tempo, como Coreia do Sul e China, embora os contextos sejam distintos. No caso da Coreia do Sul, temos que o Estado não só auxiliou de forma direta as empresas que julgava importantes para a economia, mas também definiu as metas e objetivos para que esta ajuda continuasse sendo dada. Nesse sentido, o Estado não só construiu um ambiente propício para que este ecossistema florescesse, mas o orientou e até mesmo gerenciou de modo que as empresas cumprissem as metas traçadas pelo Estado. Já no caso da China, fez notável sua aquisição de know-how e tecnologias avançadas dos países mais avançados do mundo, mesmo que de forma não tão honesta em alguns casos. Mas para além do julgamento moral, é fato que a estratégia chinesa foi bem sucedida e queimou várias etapas no desenvolvimento e aquisição de novas tecnologias. E apesar dos julgamentos, ao longo da história, temos inúmeros exemplos de países aplicando os mesmos métodos da China. Neste sentido, podemos ver que temos muito a aprender com os asiáticos, já que sua ascensão ocorreu justamente na mesma época em que o Brasil se desindustrializou. Por que o Brasil não é uma superpotência? E respondendo à questão do vídeo, com um processo de industrialização incompleto sendo revertido nas últimas décadas, o Brasil não pôde atingir o nível de desenvolvimento almejado nas décadas de intenso crescimento econômico. Aliado a isso, o Brasil também possui diversos gargalos na infraestrutura, educação, regime tributário e nível de poupança, que tornam o processo de desenvolvimento ainda mais difícil. Apesar disso, sabemos que o Brasil é um país rico em recursos naturais, com uma grande população e que se destaca em diversos setores, motivos pelos quais está em nossa lista de candidatos à próxima superpotência. E você? Por qual motivo acha que o Brasil não é uma superpotência? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo!